Pedro Duran está aqui com a gente também para fazer-te uma pergunta, Giovanni. Pedro, bom dia, hein? Que não te vi antes, bem-vindo. Oi, Elisa, bom dia para você, bom dia para o Giovanni, que conversa com a gente aqui. Giovanni, obrigado pelo bate-papo. Queria tentar entender qual que é a previsão de vocês para os próximos dias, porque ao longo dos últimos dias, a gente viu inclusive essa fumaça das queimadas chegando em locais como Brasília, por exemplo, no centro do país, né? E a gente sabe que tem uma condição de ventos que favorece esse tipo de movimentação. Então, o que você acha que a gente pode esperar para amanhã, quarta-feira, quinta-feira, depois de amanhã? Em que locais a gente deve ter uma situação mais crítica? Perfeito, Pedro. Excelente pergunta. Bom dia para você. Como a gente viu essa pluma, né, esse escoamento de ar vindo lá do interior do continente, vindo para São Paulo, em outras situações, essa condução da fumaça pode seguir um caminho diferente. Eu trouxe uma imagem de satélite também, que é uma animação de nuvens de agora cedo. Olha só, essa sombra saindo foi hoje o dia amanhecendo. Então vocês vejam, vamos olhar primeiro ali no litoral de São Paulo, tem um branco mais brilhante, né, bem branco, mas tem uns tons acinzentados, que inclusive a gente pode seguir aquela imagem que a gente viu anteriormente, ó, lá no Rio Grande do Sul também tem aquele acinzentado. O formato é muito parecido. É parecido, né, Giovanni? É a mesma coisa, só que lá foi visto de outra forma, né, uma medida de aerossol, e aqui a gente está vendo a realidade, a visão do espaço. É o que a gente, se estivesse no espaço, estaria vendo. Então, os brancos mais brilhantes são nuvens. E o acinzentado, que vem lá da Amazônia, tá vendo? Ó, e vem descendo ali, Rondônia, Bolívia, Paraguai, é fumaça. Então, do espaço, a gente veria essa nuvem densa de fumaça. É o mesmo que a gente viu lá. Agora vem a pergunta do Pedro, né? Como é que isso vai evoluir? Bom, essa frente fria que passou ontem já está se afastando, ela, né, levou do sul essa fumaça ali para São Paulo e Rio de Janeiro. Vai melhorar um pouco, hoje, amanhã, mas aí na quinta-feira a gente tem a chegada de uma nova frente fria. O que acontece quando vem a frente fria? Esse escoamento que vem lá do norte, que é o mesmo que traz a umidade para as chuvas durante a estação chuvosa, que são os conhecidos pelo nome rios voadores, que agora, em vez de umidade, estão transportando fumaça, eles se alinham antes da frente fria em direção ao sudeste aqui. Então, quando essa frente fria se aproximar na quinta-feira, a quantidade de fumaça deve aumentar, porque esse canal, em vez de ir até o sul, ele vai vir direto para São Paulo. Outros dois fatores. Antes da frente fria chegar, como vem esses rios voadores, né, lá do interior, eles trazem também o calor, não só a fumaça. Então, vai esquentar bastante. E o vento acelera. Pois veja, vem bastante fumaça, esquenta, com vento quente. Então, qualquer pequeno foco de fogo na vegetação aqui no interior de São Paulo se alastra, se propaga muito rapidamente. Então, geralmente, nessas situações, quando a frente fria está se aproximando, os focos de fogo aumentam em São Paulo, aumentando a produção de fumaça também no estado de São Paulo. Aí a gente tem a soma da fumaça que está vindo lá do norte, a fumaça gerada em São Paulo e tudo isso sendo conduzido pelo vento que vem ali do interior, de noroeste, em direção à capital paulista. Aí, mas tem boa notícia também. A frente fria antes dela, ela piora, mas quando ela passa e vira o vento de sul, aí melhora. E inclusive porque deve ter alguma chuva, e essa chuva ajuda a lavar a atmosfera, né? Retira toda essa poeira, todos esses gases tóxicos, né? Por um lado, essa chuva pode ser um pouco ácida com esses gases tóxicos, mas depois lava tudo e o tempo fica melhor. Fantástico a gente poder ver aquele caminho, até compreendendo a conexão com o que aconteceu no Rio Grande do Sul em maio, né? Todo esse corredor que desce até o Rio Grande do Sul faz aquela curvinha que gerou aquela tragédia imensa, perfeito, né? Perfeito. A gente ficou com aquela situação dos rios voadores conduzindo, em vez da fumaça que está conduzindo agora, estava conduzindo umidade com bastante intensidade por vários dias. Foi o que causou aquele extremo lá no Rio Grande do Sul. Giovanni, por fim, eu não quero perder sua amizade, mas quero fazer-te uma pergunta. Porque a gente tem aqui uma polarização enorme de, tem uma parte da sociedade que diz, mudança climática, isso é natural, já haveria de acontecer, o que tem, o que você faz, não vai afetar nada. E uma outra parte que diz, gente, pelo amor de Deus, vamos ter consciência, a gente está acelerando. Giovanni, a gente está acelerando ou a gente não está? Se a gente ficar só observando o mundão acontecer, tudo isso haveria de ocorrer igualmente? Olha, Liz, eu acho que a divergência, né, a controvérsia vem
por conta de ser uma questão bastante complexa e tem vários fatores, vários processos acontecendo ao mesmo tempo, né? O clima tem a sua variabilidade natural, o homem tem a sua atividade industrial emitindo gases e não tem só a atmosfera, tem os oceanos que conduzem e transportam muito mais energia do que a atmosfera, processos ainda não tão bem conhecidos. Vou dar um exemplo. A gente teve no trimestre junho, julho e agosto, que acabou agora, o trimestre considerado de inverno, uma anomalia de temperatura em São Paulo de 2 graus acima da média. Em Florianópolis foi apenas meio grau, tá? E no Rio de Janeiro também apenas meio grau. Por quê? Porque a água do mar no litoral aqui do Rio Grande do Sul e do Sudeste estava com temperatura abaixo da média. Então, apesar do planeta como um todo estar esquentando, isso não acontece por igual, não acontece de forma homogênea. O Brasil está esquentando mais do que a média do planeta. Esses 2 graus a mais no inverno não são a média do planeta. O planeta, nesse primeiro semestre do ano, estava 1,3, 1,4 acima da média, né? Então, essas variações geram movimentos na atmosfera e no oceano que ainda estão sendo estudados. Mas, do que a ciência apurou até hoje, a enorme e esmagadora maioria dos cientistas, inclusive colocam seus estudos nos relatórios do painel intergovernamental para mudanças climáticas, defendem que as atividades humanas estão ajudando a acelerar esse processo de aquecimento. Giovanni Dolif, meteorologista do CEMADEM, muito obrigada, pela participação, pelas respostas e por trazer tanto conhecimento para a gente. Obrigada. Obrigado, Elisa. Bom dia a todos.